Os pregadores, principalmente, esquecem a teologia da cruz. E a teologia da cruz não pode ser esquecida. Quando você olha para a cruz de Cristo, você vê o Jesus que foi sacrificado, morto, sepultado, mas ressuscitou e está vivo com a sua igreja, porque a promessa quer dizer: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele se faz presente em nossas vidas através do seu Espírito Santo. Então, nesse texto, Mateus capítulo 27, a gente encontra bastante coisa importante para nós meditarmos. E eu quero meditar com os irmãos, dizendo para os irmãos o seguinte, irmãos, que o Calvário, o Gólgota, aquele lugar que era chamado lugar Calvário, ou que significa lugar da caveira, como diz o verso 33, esse local era um local de tormento. Segundo alguns historiadores, quando as pessoas tinham que passar por ali à noite, no caminho, elas ouviam as pessoas sussurrando, as pessoas urrando de dor, porque a morte de cruz, ela não acontecia com menos de 36 horas. É impossível uma pessoa morrer crucificado antes de 36 horas. O único que morreu foi o Senhor Jesus Cristo, porque Ele não morreu, Ele se entregou por nós. O sacrifício expiatório de Cristo foi voluntário. É por isso que é chamado de vicário, porque Ele se entregou. Quando Ele diz: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Então, na cruz era impossível a pessoa morrer antes de 36 horas. Depois das 36 horas, o que acontecia, irmãos? O que acontecia? As veias começavam a engrossar e dava gangrena e febre. As pessoas morriam urrando de dor. E na época da crucificação de Cristo, tinha 3 tipos de cruz. Tinha a cruz de Santo André em forma de X, tinha a cruz de Santo Antônio, que era em forma de um T, e tinha a cruz dos latinos, que era a cruz que Jesus foi crucificado, que era a mais cruel, porque a pessoa era pregado um prego, amarrado os pulsos, pregado nos pés, e cada cravo media 17 centímetros e meio. 17 centímetros e meio. Era 7 polegadas os pregos, os cravos. Então o que acontecia? A pessoa ficava ali gemendo e urrando ali durante 36 horas. Depois de 36 horas, a pessoa não tinha mais força, além das veias estarem grossas, que o sangue ia engrossando e a pessoa estava sendo sufocada, dando gangrena e febre. O que acontecia? A pessoa esfalecia as pernas, então descia o tronco devagarinho, descendo, e a pessoa morria asfixiada. Essa é a parte histórica da crucificação. Então, quando a gente olha para a crucificação, naquela época a cruz era um instrumento usado já lá no passado pelos persas, pelos romanos e pelos próprios judeus. Lembra que quando Deus deu a lei a Moisés, falou que se uma pessoa fosse crucificada, não podia ficar depois do pôr do sol, a pessoa poderia ficar lá no sábado. Por isso que tiraram Jesus por causa da Páscoa. Então a cruz era uma arma mortal para as pessoas. E nós não somos adoradores da cruz, nós não nos benzemos, nada disso. Mas o que nós fazemos? Olhamos para a cruz e vemos um instrumento que nos trouxe vitória, nos trouxe salvação. A cruz é para você olhar para a cruz e dizer assim: ó, eu recebi de Deus a minha vitória, recebi de Deus a minha salvação. E quando a gente olha para essa questão da crucificação de Cristo, as pessoas que eram levadas para a cruz não era qualquer um, era só os mais, vamos dizer, os mais perigosos, aquelas pessoas mais vistas da sociedade. Não era qualquer um, não era qualquer pessoa.
Os demais eram decapitados ou jogados na fogueira ou qualquer lugar. Agora na cruz, para sofrer mesmo, era só aqueles camaradas sanguinários, os camaradas ruins mesmo. Olha onde colocaram o nosso Senhor. Do lado de dois camaradas que estavam lá crucificados com ele. Ainda bem que um se converteu e o outro continuou blasfemando. Olha que sangue ruim. E Lucas fala que os dois blasfemaram, mas um chegou à conclusão e falou assim: espera aí, esse é filho de Deus, você não tem, nós estamos em igual condenação com ele? Olha só, igual condenação com ele? Não, negativo. Jesus foi acusado injustamente. Jesus foi levado para aquela cruz injustamente devido ao plano de Deus. Jesus não era igual aos dois ladrões lá, não, de jeito nenhum. Eles disseram igual, nós sofrendo a mesma condenação. Jesus sofreu a mesma condenação, mas não tinha a ficha, o currículo daqueles dois ladrões. Jesus foi acusado injustamente devido ao plano de Deus, porque Deus já tinha projetado um plano de levar seu filho na cruz e morrer por nós na cruz do Calvário, para a redenção de toda a humanidade. Por que isso, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque a cruz é um projeto eterno. O sacrifício de Cristo, o sacrifício vicário, Hebreus fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, e Apocalipse fala sobre isso. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus sabia que ia criar o homem, ia fazer o mundo, criar o mundo, ia criar o homem, que o homem ia pecar, que o homem ia precisar de um Salvador. Então o Cordeiro que foi sacrificado por toda a humanidade lá. Aqui na terra Jesus veio cumprir o plano eterno de Deus. Olha o privilégio que a igreja tem. O privilégio que a igreja tem de nós sermos comprados por um Deus que nos criou, um Deus que nos gerou, um Deus que nos capacitou a crermos nele. E tem mais uma coisa: ninguém tem o mérito da salvação. O mérito toda da salvação vem de Deus, vem através do sacrifício do seu Filho e do seu Espírito Santo, que nos conduz à salvação. Então a morte de cruz, veja bem, ela foi abolida por Constantino no ano 300 depois de Cristo. Depois da conversão de Constantino, diz a história que ele teve uma visão, aquela coisa toda. Não quero nem saber se ele, uns dizem que ele era cristão, outros dizem que não era, não quero nem saber. Eu quero saber que ele aboliu a morte de cruz, porque ele, segundo diz o historiador, que ele diz assim: é a morte mais perversa que pode existir na humanidade. E era verdade, era uma perversão, era perversão realmente. Segundo alguns historiadores, o Gólgota, que era chamado lugar das caveiras, tinha pessoas, irmãos, que demoravam até 14 dias para morrer. Nos últimos dias, diz que de longe você ouvia os uivos das pessoas, urrando que nem bicho, de tanta dor, de tanta agonia. E nós vamos ver no 14 que diz que Jesus, em toda agonia, às 3 horas da tarde, ele expirou. Irmãos, se o sacrifício da cruz, a morte do Senhor Jesus Cristo voluntariamente, a entrega dele voluntária por mim e por você, não falar na tua alma, no teu coração, alguma coisa está errada com a tua salvação. Porque o salvo não adora a cruz, mas olha para a cruz de Cristo e diz assim: ali Deus conquistou a minha vitória. Deus conquistou a minha vitória. Então, irmãos, quando a gente olha para essa questão, a Bíblia fala dos evangelhos, e cada evangelista escreveu às vezes alguma coisa diferente do outro. E quando a gente olha para essas questões das diferenças dos evangelhos, surge a autocrítica, porque a crítica analítica é uma bênção, mas a autocrítica, ela perverte a bênção. Ela passa a ser uma autocrítica querendo menosprezar e difamar as escrituras sagradas. A autocrítica, ela pega alguns textos que algum evangelista omite e o outro fala, está vendo? Está tudo errado, existe contradição. Não existe contradição. Se eu der para você, quem já fez aqui esse trabalho em sala de psicotécnica ou psicológico, você vai saber. Dá uma folha para cada um de um tema para escrever, e você vai ver que cada um vai contar uma história diferente.
diferente. Dificilmente vai ter 50% de escrita igual. Cada um pensa diferente do outro. Então cada evangelista escreveu do seu ponto de vista e devido à necessidade de um povo. Mateus escreveu aos judeus o que era propício para os judeus. No conceito de Mateus ele escreveu. Marcos escreveu aos romanos o que era propício aos romanos. Marcos escreveu. Lucas escreveu aos gregos o que era propício para os gregos. Lucas escreveu. Agora João escreve à igreja. É o evangelho da contemplação. Começa lá no começo da história de Deus, no começo da história do homem. Presta atenção que a religião começa. No princípio era o verbo. Que princípio era esse? O princípio de Deus. Não sei, que é eternidade. Eternidade não tem começo, não tem fim. Como é que eu vou explicar? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Então João é o evangelho da contemplação que começa na eternidade de Deus. Quando é que Deus nasceu? Não sei. Só sei que o Filho de Deus nasceu lá em Belém de Judá. Não sei se foi, com certeza não foi 25 de dezembro. Mas nós comemoramos o nascimento de Deus, homem, para o nosso regozijo. Então, irmãos, nessas diferenças básicas entre os evangelhos, porque hoje existem algumas literaturas aí, irmãos, e tem um povo aí batendo de casa em casa aí, está dizendo que a contradição da Bíblia é sagrada. Cuidado com esse povo, que é complicado. Então, em primeiro lugar, irmãos, o evangelho de João, que escreveu para a igreja, omite Simão Cirineu, forçado a ajudar Jesus. Mateus capítulo 27, verso 32, diz assim: e quando saiu, encontraram um homem Cirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. João não fala sobre esse Simão Cirineu, mas Marcos no capítulo 15, verso 21 fala, Lucas no capítulo 23, verso 26 fala, como fala Mateus. Então eles escreveram. Por que João omitiu? Não sei, irmãos. Talvez não era interessante para João colocar lá o Simão Cirineu carregando a cruz. Não era interessante. Outra narrativa, irmãos, que as pessoas estão confabulando erroneamente aí, você encontra nessa narrativa de Lucas, capítulo 23, capítulo 23, verso 27 a 31, a narrativa das mulheres que lamentam enquanto seguiam Jesus no Gólgota. Somente o Lucas registra essas mulheres que seguiam Jesus desde a Galiléia, lá, aquela coisa toda. Então o que acontece? Enquanto essas mulheres que estavam lá lamentando, chorando, ou os evangelistas falam que elas seguiam, mas não fala que elas estavam ali se esmorrando, se esguelando, não fala. Mas Lucas escreveu por quê? Ele estava escrevendo aos gregos, e para o grego chorar por alguém, pela morte do condenado, no berço da filosofia, no berço da ideologia da época, isso é coisa de doido. Lembra que o apóstolo Paulo escreveu as coisas assim, ó: o judeu pede um sinal, o grego busca sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, poder de Deus e salvação para quem crê. A coisa é diferente, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque eu estou preocupado com as pessoas pegam essas diferenças e criam nessas diferenças arma para eles trabalhar contra a fé dos cristãos. Outra diferença que você encontra também nos evangelhos, e isso aqui você não encontra porque está nos 4 evangelhos, é o título posto por Pilato, está em Mateus 27, 37, que diz aqui, ó: e por cima de sua cabeça puseram escrito sua acusação, esse é Jesus, rei dos judeus. Olha só, Marcos também registra no capítulo 15, verso 26, Lucas 23, 38 e João 19, 29. Então esse título posto por Pilatos na cruz era útil aos 4 evangelistas. Olha, Pilatos pegou e escreveu um título lá: esse é Jesus, o rei dos judeus. E lembra que Mateus vai dizer assim, ó: o judeu fala assim, não disse que ele é o rei dos judeus, mas que ele disse. Aí o Pilatos fala assim: o que escrevi, escrevi. Acabou. Então esses
esse texto aqui, dos títulos de Jesus, de Pilatos, posto no alto da cruz, esse é Jesus, rei dos judeus, interessou os 4 evangelistas, porque na verdade foi um título de maneira de zombaria para chamar a atenção do público quanto o Senhor Jesus Cristo. E quando eu vejo a autocrítica, irmãos, agindo dessa maneira crítica, sem analisar o contexto, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. E por favor, apaga a heresia que tem no hino 185 da nossa igreja aí. Eu já pedi para apagar 50 vezes. Jesus já não está salvando, Jesus está salvando. Apaga esse já, por favor, porque esse já traz uma heresia terrível. Jesus sempre salvou, sempre salvou. Jesus já está salvando. Não, Jesus sempre salvou, do começo da história até o fim da história. Já pedi 50 vezes, apaga esse já. Vamos esquecer esse já. Isso é heresia. Pega na lei, não está escrito já. Jesus está salvando. Afirmativo, está. Irmãos, e quando a gente olha essas questões, agora você vai ver aqui uma objeção ao título rei dos judeus. João capítulo 19, versículo 21 e 22, só João registra esse título aqui, objeção ao título Jesus rei dos reis. Vamos lá para João capítulo 19, versículo 21 e 22. João capítulo 19, versículo 21 e 22. Olha o que o João escreveu aqui para nosso ensinamento. Diziam os principais sacerdotes judeus, Pilatos: não escreva rei dos judeus, mas quem ele disse sou rei dos judeus? Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Está escrito. Então essa objeção ao título rei dos judeus, só João registrou. Por que os outros evangelistas não registrou? Não acharam necessário. Mas João achou necessário para escrever à igreja. Não precisava escrever aos judeus, nem aos romanos e nem aos gregos. Outra coisa, irmãos, que os 4 evangelhos registram em concordância é o oferecimento da bebida para aliviar as dores de Jesus. Por quê? O que eles faziam? Quando a pessoa começava a gritar muito e a blasfemar e dizer algumas coisas, né, palavras que eu poderia dizer, eles davam uma espécie de um anestésico para a pessoa, e a pessoa, ela praticamente ficava anestesiada. Só que Jesus recusou. Deram vinagre, ele recusou aquele vinagre lá. Por quê? Você pega Mateus 27, 34, diz aqui, olha: deram a beber vinho misturado com fel, mas ele provando não quis. Também diz Marcos 15, 23. Também diz Lucas 23, 36. Também diz João 19, 28, 30. Por que os 4 evangelistas pegaram esse texto em concordância? Para mostrar que Jesus, ele suportou as dores que nenhum outro ser humano suportou. Quando você olha para a cruz, você tem que dizer assim: Senhor, obrigado pelo livramento da dor que eu deveria sentir, que é a dor da enfermidade eterna, separada de Deus, mas pelas tuas pisaduras eu fui sarado, pela tua dor eu fui comprado no mercado de escravos. O Senhor me tirou do mercado de escravos, limpou a minha alma, lavou a minha alma e coloca agora limpa diante de Deus. Os 4 evangelistas, eles tinham que registrar isso para mostrar para nós que Jesus suportou as dores que a humanidade não poderia suportar. As demais pessoas que eram crucificadas, elas tomavam esse vinho aqui com fel, fazia-se uma mistura e as pessoas bebiam para aliviar a dor. Mas Jesus recusou, falou: não, a minha obra tem que ser sem fermento, a minha obra tem que ser sem anestesia. Irmãos, a obra de Deus é pura, isso nos mostra a pureza. Jesus fez tudo voluntariamente, em pureza, em santidade. Ele se entregou voluntariamente. Só que antes desse momento, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele orando lá no horto, que a Bíblia fala que saiu gotas de suor, de sangue. O Senhor Jesus Cristo, ele sabia desse momento seria difícil. E que ele disse para o Pai: Pai, se possível, condicional, passa de mim esse cálice. Todavia, não como eu quero,
mas sim como tu queres, ó Pai. Irmãos, olha para a cruz de Cristo, não zombando, irmãos, mas olha para a cruz de Cristo e fala assim: que dor meu Jesus sentiu por mim. Agora, as pessoas aí, irmãos, do mundo, as pessoas, uma pessoa disse para mim: o que eu tenho que ver com se Jesus morreu por mim? O problema é teu, não é meu. Olha só que a pessoa, e não é a lei, a pessoa leiga, não. Pessoas falam: tá bom, tá certo, então um dia você vai dizer isso para ele lá. Quando a Bíblia fala que todos os juízes vai se dobrar, você vai dizer para ele por que ele morreu por você, quando você for jogado no inferno. Outra coisa, irmãos, que nós vemos aqui nessa questão das diferenças básicas, e não tem diferença, é a divisão das vestes de Cristo. Mateus 27:35 diz aqui, olha, 27:35: e havendo crucificado, repartindo as suas vestes, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartirem de si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sorte. Está aqui em Mateus 27:35, em Marcos 15:24, em Lucas 23:34, em João 19:23-24. Por que os quatro evangelistas fizeram questão de registrar isso? Porque tinha uma profecia. E se tem uma coisa que Deus vela na sua palavra, como Deus disse para Jeremias: que viste, Jeremias? Uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra. Se tem uma coisa que Deus faz, irmãos, e Deus faz com critério santo, é velar pela sua palavra. Ele diz: a minha palavra não voltará para mim vazia, antes falar o que me apraz. Ô irmãos, profecia de Deus tem que se cumprir, ou você queira ou não queira, vai se cumprir. Se Deus falou que vai jogar o ímpio no inferno, ele vai jogar. Mas se Deus falou que quer salvar a todos, ele quer salvar. Só depende de nós, seres humanos. Agora eu vejo pessoas que não valorizam o sacrifício da cruz. Tadinho, vai para o inferno. Tadinho não, a oportunidade está aí, a porta está aberta. A porta da salvação é hoje. O que diz o escritor aos Hebreus? Se hoje os ouvires, não é amanhã, é hoje. Não endureçais o vosso coração, como no dia da provação em Meribá, que o povo de Israel tentou a Deus. Irmãos, os evangelistas, eles trabalharam com critério. O que era essencial para nós, para a igreja, todos eles colocaram. O que era redundante para o povo, eles deixaram correr frouxo. Outra coisa, irmãos, que somente João registra, é a presença da mãe de Jesus na crucificação, que está lá em João 19, do 25 ao 27. Os outros evangelhos falam das mulheres que seguiam Jesus, mas não falam da mãe. E João fala assim, e Jesus fala assim: eis filho, aí é a tua mãe. Ei mãe, aí é teu filho. E todos os teólogos concordam que Jesus está falando para João assim: ó, toma conta da minha mãe, cuida dela, porque ela já estava viúva, e a perseguição era grande naquela época. Para você ter uma ideia, a própria família de Jesus não acreditava nele. Certa feita foram prender ele, mas ele não deixou se levar por eles. Então, conclusão, irmãos, João fala sobre a mãe de Jesus, outros evangelhos fala exatamente das mulheres que seguiam Jesus. Mas existe discordância? Não. As mulheres estavam ali, todas elas, mas João focou a mãe de Jesus. Por quê? Porque Jesus falou para João: filho, eis é a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Quem vai cuidar de você agora é ele. Irmãos, uma outra coisa que nós vemos, que as pessoas pegam e começam a criar uma série de obstáculos, é nos insultos lá na cruz pelos ladrões e pelas pessoas. Mateus capítulo 27, 39 em diante, você vai encontrar aqui: e os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu destrói os templos. E da mesma maneira também os príncipes sacerdotes, que diziam, né, os anciãos, os fariseus, escribas: salvou os outros, e assim mesmo pode salvar, se é rei de Israel. Confio em Deus, que livre agora se é filho. E o mesmo lançavam também em rosto salteadores que por ele estavam crucificados.
Os insultos na cruz, o João não registra. João não registra. Por quê? É o evangelho da contemplação, o evangelho da igreja. Agora, Mateus 27, 44 registra, Marcos capítulo 15, verso 29 e 32, e Lucas capítulo 23, 35 e 37. Registra esse episódio. As pessoas maldizendo, blasfemando as autoridades, os religiosos da época. E por que João não registra? Irmãos, com certeza João achou que não era necessário para escrever para a igreja dizendo exatamente sobre isso. Por quê? Nós cremos pelo contexto histórico que aconteceu isso. A igreja é um povo que pensa como a mente de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. A igreja, primeira ação do sangue de Cristo, primeira ação do sangue de Cristo na vida de uma pessoa para ser salva, está lá em Hebreus 9,14. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 9, verso 14. A primeira ação do sangue de Cristo na sua vida. O que foi que o sangue de Cristo fez na tua vida? Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo maculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. O que o Espírito Santo faz na sua cabeça, na sua mente? Você não é crente ainda, você está ouvindo a palavra, você está ouvindo falar de Jesus. O Espírito Santo de Deus pega aquele sangue que foi derramado na cruz, o sangue vicário, o sangue da expiação, e limpa a sua mente, tira aquela sujeira, tira os demônios que estão na mente. Como diz aqui, o Espírito eterno sobre si mesmo maculado a Deus, purificará a vossa consciência para servir ao Deus vivo. Ninguém serve a Deus se o sangue de Cristo não limpar a mente. Ninguém. É impossível. Não existe possibilidade, irmãos. Não existe possibilidade de alguém servir a Deus se o sangue de Cristo não limpar a mente dela. E você sabe que tem muita gente, irmãos, que até tem emoção e se converte a Deus, e o Espírito Santo limpa a mente da pessoa, mas diz Hebreus capítulo 6 que essas pessoas, elas voltam à velha natureza, e Jesus falou sobre isso. E quando o Espírito Santo limpa uma casa, deixa limpinha e adornada, os espíritos saem dali e dizem assim: voltarei para a minha casa. E se ele voltar e achar a casa limpa e adornada, ele traz mais 7 pior do que ele. A condição do desviado do evangelho é pior do que o ímpio. Olha a situação. Então por que João registrou tudo isso da cruz? Sabe por quê, irmãos? Porque João estava sabendo que nós temos a mente de Cristo. A nossa mente já foi limpa pelo sangue de Cristo. Então o sangue de Cristo, irmãos, a cruz para nós é uma realidade, a cruz para nós é uma verdade, a cruz para nós não é história, não. A cruz para nós é um acontecimento verídico que estamos vendo aqui hoje, porque ele falou que aquele que no momento da minha carne, no momento do meu sangue, não tem parte comigo, mas ele que eu estou composto, não sente a consumação do século, e nós vamos sentar à mesa com o Senhor, porque nos convida para sentar à mesa com Ele, porque Ele morreu por nós, nos salvou e tem comunhão conosco. Irmãos, a cruz nos ensina muito. A cruz nos ensina, irmãos, que nós somos devedores eternos a Deus. É por isso, irmãos, que nós temos que ser adoradores. Um adorador, irmãos, é alguém que é salvo e tem prazer na sua salvação. Um adorador é alguém que é salvo e tem prazer em viver a sua vida de adorador, a sua vida de salvo. Então, quando a gente olha na questão aqui, o ladrão arrependido é um outro
outro item, né? Que a gente vê aqui, como está em Lucas capítulo 23, verso 39 a 43. Os outros evangelhos, eles, né, falam dois ladrões. Mateus 27, 38 fala dois ladrões. Mateus 27, 38 fala aqui de dois ladrões. Olha isso aqui, ó. E foram crucificados com ele dois salteadores, uma à direita e outra à esquerda. Por que Lucas então, irmãos? Por que Lucas fala de um ladrão? Vamos ver aqui Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Para nós encerrarmos a noite, nós vamos continuar com essa palavra. Lucas capítulo 23. A partir do verso 39. Diz assim: e um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro: ah, sim, a questão aqui não é um malfeitor, é que um fala e outro não. Lucas fala aqui que um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo. Mateus, Marcos e João, Mateus, Marcos, João não registra. Mateus e Marcos fala de dois ladrões. Diz aqui, ó: e foram crucificados dois salteadores, um à direita e outro à esquerda, e os que passavam blasfemavam. Não falam que os ladrões estavam blasfemando, mas Lucas, ele registra a questão do ladrão que estava blasfemando. Então, quando a gente olha essa questão, o ladrão arrependido agora, lá de Lucas 23, o ladrão foi arrependido. Mateus não registra, Marcos não registra, os outros evangelhos, dois ladrões crucificados com Cristo, mas Lucas fala de um ladrão arrependido, que se arrependeu. O que eu aprendo nesse texto, irmãos? Pode ter uma multidão de pessoas, mas são poucos que assimilam a mensagem da cruz. Quantas pessoas passaram blasfemando? Saduceus, fariseus, doutores da lei e os dois ladrões. Só um. É por isso que quando perguntaram para Jesus: são muitos que se salvam? Ele deu a resposta mais sábia como Jesus pode dar: lembrai-vos do dia de Noé. Isso é para nós pensarmos, irmãos. Tantas pessoas passavam ali, saduceus, fariseus, as pessoas, os dois ladrões, e só um se arrependeu. E Jesus falou para ele assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Muita gente ouve o Evangelho, e hoje, nessa época que vivemos, todas as pessoas têm a oportunidade de ouvir o Evangelho, mas crer na mensagem do Evangelho é uma obra soberana de Deus. A pessoa, como diz no texto de Atos, que Paulo pregava, e Deus abriu o entendimento da jovem, para ela crer no Senhor. Quando Deus abre o entendimento da pessoa, a pessoa passa a ver a obra da cruz de uma maneira diferente. Quando Deus, através da sua palavra, do seu Espírito Santo, passa o seu sangue na nossa mente, nós olhamos para a Bíblia Sagrada de uma maneira diferente, nós olhamos para a cruz de Cristo de uma maneira diferente, nós passamos a ser adoradores de Deus e não somente adoradores da cruz. Nós cremos que a cruz foi uma alma onde Deus conquistou a nossa vitória, mas cremos que na cruz a nossa vitória está garantida, como diz o louvor antigo: a cruz garante vitória, na cruz garante vitória, e a cruz está a nossa vitória.